Os demônios da árvore do submundo começaram a escapar para o mundo dos humanos. Casos como Namá e Lilith, e agora Noelle está enfrentando Megícula, o que leva aos cavaleiros terem que fechar o portal o mais rápido possível. Mas quais serão as consequências de fechar este portão? Se Asta for o responsável, o que pode acontecer com ele? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui comentar e discutir mais sobre o mangá de Black Clover e sobre algumas possibilidades de um time skip. Será que o Tabata pode estar trabalhando nesse sentido? Teorias, fomentações ainda mais fortes na comunidade de Black Clover, logo depois de você deixar o seu like, de você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, a gente sempre está conversando, discutindo e debatendo mais conteúdo sobre Black Clover, você pode participar por lá. Você também pode se tornar membro aqui do canal ou inscrito lá na Twitch e ajudar o Geek Brasil a fomentar ainda mais os nossos conteúdos patrocinando a gente. E se você vai fazer aquela comprinha pela Amazon, pense com carinho em comprar através dos nossos links e assim ajudar o canal do Geek Brasil a cada vez ficar mais forte. Vamos aqui no nosso Nero Correio, um formatinho um pouquinho diferente. Essa semana eu tô um pouco corrido aqui com as gravações, né? Vocês estão percebendo que tá rolando aí uns formatos um pouquinho diferentes. Mas nas próximas semanas aí de agosto a gente já volta no formato normal aqui daquilo que a gente já conhece do nosso Nero Correio. Beleza, pessoal? Só pra gente realmente mostrar aqui algumas construções envolvendo aí ao Nero Correio e que para esse quadro não parar, né? Bom, o William Lima já começa assim, ó. LP, se o Will admite que cumpriu seu objetivo de criar a melhor obra-prima, que foi uma das razões para ele virar Cavaleiro Mágico, você acha que o Tabata ainda pretende desenvolver o poder do personagem depois disso? Nero Correio 62. Cara, com certeza, mas tipo assim, sem sombra de dúvida, o Tabata ainda vai desenvolver ainda os poderes do Will, porque ainda falta o grande quadro final, a grande pintura, a grande inspiração do personagem, que é a Charme, né? A gente já tá falando da Charme já há algum tempo aqui, né? Desse chip, esse triângulo amoroso sem nenhum saber que o outro gosta, né? Porque basicamente o Will gosta da Charme na forma grande, né? Não sei se dá pra chamar de forma humana, mas na forma grande. Enquanto a Charme gosta do Yuno e o Yuno fica com aquela cara de paisagem, né? Então, a grande inspiração ali do Will, na verdade, é a Charme, né? E todas essas questões são bem fundamentadas, porque com certeza essa não vai ser a última obra que o Will vai fazer. Então, basicamente, a gente acredita que tem mais detalhes envolvendo ao personagem no futuro de Black Clover. O Gabriel de Viana já traz outra pergunta aqui também, ó. LP, agora que a Noelle reconheceu para si mesma que gosta do Asta, acha que as atitudes delas vão mudar? Mesmo sabendo que o autor não vai muito para esse caminho? Nero Correio 62, Astelli. Cara, boa pergunta, Gabriel. Cara, eu gostei pra caramba da sua cabeça, de você já estar ciente de que o Tabata não vai desenvolver Astelli durante, sei lá, os próximos 10 capítulos ou 5 capítulos. Não. O Tabata simplesmente demorou 300 capítulos pra botar na Noelle, na cabeça da Noelle, de que o Asta de que, na verdade, ela gosta do Asta, né? Pra ela entender esse sentimento da personagem. Então vai mais 300 capítulos no mínimo pro Asta entender também que a Noelle gosta dele, né? Então tem todas essas questões realmente que podem ser levantadas na obra de Black Clover, que são essenciais para o entendimento. Agora, se o trato ali da Noelle com o Asta vai realmente mudar, aí vai depender de como o Tabata vai trabalhar ali no seu mangá, na forma como ele vai conseguir realmente construir todos esses plots envolvendo aos dois personagens. Eu acredito que talvez
a Noelle vai mais para o lado envergonhada toda vez que o Tabata vá falar com ela, né? Bem parecida com a Mimosa, né? Na forma como a Mimosa ali, ela age quando o Asta está por perto, né? Então, assim, eu acredito que provavelmente algumas coisas vão mudar na relação dos dois personagens ali, já que agora a Noelle entendeu um pouco mais os seus sentimentos. O Mikael acaba dizendo o seguinte, ó, LP, será que a obra-prima absoluta de Ryu será inspirado no amor? Nero Correio 62 e eu tenho plena convicção que sim. Plena convicção que sim, porque como eu falei na análise ali do capítulo 301, muitas pessoas vieram me corrigir depois sobre a forma final ali da armadura santa da Noelle ou coisa do tipo, sobre ser a última utilização e não a forma final, o estágio final daquela armadura, né? O Morse, ele realmente veio aqui falar comigo, conversar sobre esse kanji que foi utilizado ali, mas como não tem como realmente traduzir de uma forma melhor, ficou de uma forma ambígua. Mas mesmo assim, eu ainda gosto da minha interpretação sobre a fé, a esperança e o amor. E o que está acima de tudo ainda é o amor, né? Isso não vai funcionar apenas para a Noelle, né? Porque o Ryu, ele vai conseguir criar a sua própria magia, a sua magia mais forte, quando ele conseguir ver a Charme naquela forma humana dela, aquela forma grande que ela tem na base ali para criar a sua obra-prima. Então sim, eu acredito que o Ryu vai conseguir desenvolver ainda mais o seu poder e eu acho que todos os personagens de Black Clover, né, vão seguir nessa parada, né, de conseguir avançar ainda mais os seus poderes, sendo ali de uma forma classificada através do sentimento do amor, né? A gente tem agora a Noelle utilizando isso, o Ryu já tá nessa expectativa, a gente tem o Finhal se desenvolvendo ainda mais como personagem por causa da finesse, então tem mais e mais personagens, né? A gente também tem o Gadia que usou isso através ali para salvar a Loropédica, então todas essas questões são bem fundamentadas através ali do sentimento do amor. Então é algo bem legal, algo bem interessante de poder observar como o Tabata está desenvolvendo esses itens em volta ali do amor. O Stark FF acabou comentando o seguinte: LP, por que o Lib ainda não contou para o Asta sobre Licita ser a mãe deles e ter sido morta pelo Lucífero? Isso daria muito mais motivo para o Asta querer lutar. Nero Correio 61, na verdade é Nero Correio 62, né? Isso tá com cara, sabe do que, o Stark? Isso tá com cara daquela declaração de amor da Hinata em Naruto Shippuden, na luta contra o Pain, né? Acontece a declaração e aí, tipo assim, o autor simplesmente segue o jogo, segue o roteiro, né? Então, é bem difícil explicar por que o Lieb ainda não falou para o Asta de que os dois são filhos ali da Licita, né? De que a Licita abandonou ele, né? Mas é bem curioso esse tipo de situação, porque ainda não sei ou não cheguei a um motivo ou alguma razão do porquê que o Lieb ainda não contou para o Asta, né? Talvez o autor queira realmente guardar isso para o confronto final, né? Do Lieb realmente soltar ali o Asta e falar assim, olha, ela acabou matando a nossa mãe, a gente é filho da mesma mulher, tal, a mesma criação, a Licita me adotou e provavelmente ela é sua mãe. Então a gente tem essas questões, eu não sei que talvez ali o autor possa estar realmente esperando para que o Lieb consiga provas para conseguir esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo eu acho que provavelmente ele esteja ali segurando mesmo para tá ali no hype, na coisa absurda, no foco ali do Asta, para ter realmente ali uma comprovação sobre esse tipo de situação. O Lucas Gabriel traz o seguinte: LP, no último capítulo, o Ryu diz que o crepúsculo de Valhalla evita que os aliados morram após receber um dano fatal. Mas pode ser que esse feitiço só proteja eles de ataque da Megícula, pois o Gadia recebeu um dano letal de si mesmo e tem chance de não sobreviver. Outra dúvida, por que você não chama o Matheus do All Blue para uma live de Black Clover? Duas perguntas, né, ou sem vergonha? Bom, sobre o Gadia, né, eu acredito que o personagem, eu tava conversando com um pessoal lá no Discord, então é sempre importante vocês estarem lá
porque a gente sempre debate, conversa bastante, cria teorias. A maioria das ideias dos vídeos surgem lá no Discord, lá na comunidade de Black Clover. E eu tava conversando com o pessoal e eu acredito que esse poder do Ryu, ele foi mais desenvolvido, mais construído para segurar o estado atual do Gacha, né? Tudo bem que o Gacha ele tirou toda a sua energia vital para criar ali a mana e para desenvolver aquela magia para pulverizar a Megícula, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito que ainda há alguma coisa que a obra vai realmente ser fundamentada nessa situação e que provavelmente a gente vai ter nos próximos capítulos de que realmente essa magia do Ryu ela foi feita para segurar o estado atual do Gacha, né? Já que ela foi desenvolvida não deixando o corpo dele se desintegrar, já que a magia de Valhalla do personagem impede com que os seus amigos sejam mortos, não importando o ataque que eles sofram. Essa é a magia e aquilo que realmente é colocado sobre o universo ali dos vikings, né, da mitologia nórdica, sobre Valhalla, né, de que os guerreiros vão lutar e vão conseguir conquistar e vão realmente sempre lutar atrás de lutas, porrada atrás de porrada, eles não serão afetados. Essa é a grande graça ali de Valhalla, dos guerreiros que chegarem ali até esse local, né, comandado por Odin e companhia. Então, eu acredito que sim, essa magia do Ryu especificamente foi para segurar o Gacha, a vitalidade do Gacha, por mais que eu esperasse que o personagem realmente morresse. Então, se ele morrer, eu vou estar satisfeito, né? Se ele não morrer, aí bicho pega, a gente vai começar a discutir mais sobre esses afincos aí das magias envolvendo aquilo que o Tabata vai criar em Black Clover. Bom, a Ana Roberta Gomes Lamos, ela acaba trazendo uma pergunta aqui. Salve, LP! Como é conhecimento de todos, o Yuki Tabata se baseia a história de Black Clover em várias obras, principalmente contos europeus. A minha curiosidade é saber em quais países será que ele se baseou para criar os 4 países. Clover, Diamond, Heart e Spade. E se essa guerra com Spade pode ser uma referência à Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, por causa do Yuno, que deu uma resposta ao Zeno de que ele seria rei mago em Clover e rei legítimo em Spade, ele sendo uma referência a Henrique V, que conquistou esse feito de ter sido o rei dos 2 países. Nero Correio 62. Muito bom, Iana, você é realmente alguém que presta atenção nas aulas de história. E provavelmente isso pode acontecer sim, né? Pode acontecer aí de que ali os países, basicamente ali Spade, Diamond, Clover e também a Heart, eles são baseados sim em alguns contos envolvendo aos países europeus, né? Já que até mesmo as origens de alguns personagens, principalmente das meninas, são basicamente ali contos envolvendo de fantasias ali europeias, né? Contos antigos europeus como Cinderela, Bela Adormecida e tudo isso realmente sendo fundamentado ainda mais na obra de Black Clover. Então sim, eu acredito que talvez essa ideia do Yuno seja algo conectado a isso, assim como o Henrique V tentou ser rei da França e rei da Inglaterra ao mesmo tempo. O Yuno não vai ser, provavelmente o Yuno não vai ser, então a gente vai ter todas essas conexões realmente nos demais países, né? Eu acredito que nós vamos ter no final aí de Black Clover o Yuno comandando Spade, o Asta comandando ali, sendo o Mago Imperador em Clover. Nós também temos a Loropética em Heart e o Mars comandando o Diamond. Então, todas essas construções são bem fundamentadas ali para a gente poder ter um pouco mais dessa perspectiva, né? Então, tudo aquilo que realmente foca na obra ali de Black Clover é algo sendo bem bacana e sendo algo bem fundamentado também para ter essa construção envolvendo ali aos demais países, né? Então, sim, eu acredito que tem bastante país ali que pode ter essas ligações, que podem ter mais fundamentações envolvendo a essas origens, mas o que eu fico mais atento mesmo é a como o Tabata vai lidar com isso, como vai seguir com essas situações no futuro no mangá, né? Então, vamos aguardar, vamos esperar realmente para ver como que vai ser essas inspirações finais pra gente realmente bater o martelo falando assim, Spade é tal país, Clover é tal país, Heart é tal país, e aí a gente vai seguindo aí, assim como a gente tem talvez teorias aí envolvendo ao País do Sol ser referência completa ao Japão, né? Que é a forma como Yami Sukehiro chegou até Clover. E aí o Anime News BR traz a pergunta que leva o título desse vídeo, falando assim, LP,
O fandom vem teorizando sobre o Asta ficar preso no submundo em Black Clover. E bem, estive pensando se seria viável o Asta e Lieb se sacrificarem para fechar o portal para o submundo, no caso Asta junto a Lieb. Teriam que fechar o portal, mas ficariam presos no submundo. Lutando com vários demônios, no caso, enquanto se passava alguns dias dentro do submundo, meses se passavam fora deles. Assim, quando o Asta conseguisse finalmente sair do submundo, muitas coisas estariam diferentes. No caso, entre 2 e 3 anos se passaram e todos achariam que Asta estivesse morto até ele sair do submundo. Nero Correios 62. Bom, eu já trouxe um vídeo falando sobre isso. Eu falei ali sobre como o Yuno ele pode chegar a entrar em desespero, né? Que é como pode despertar ali o Grimório de 5 folhas. Eu falei nesse vídeo sobre como todos os personagens que tiveram Grimórios de 4 folhas que a gente tem um conhecimento, né? Pelo menos em Clover, chegaram ali a ter um desastre, alguma coisa assim, morreram antecipadamente ou acabaram caindo em desespero, alguma coisa errada aconteceu com eles, né? E no meio ali sobre o Yuno cair em desespero, eu cheguei à conclusão que a única coisa que poderia afetar o Yuno é uma possível morte do Asta, né? E até mesmo o Julius fala sobre isso, né? O Julius fala sobre que o Asta vai morrer, né? E o Yami até mesmo brinca, falando assim, olha, ele nunca erra uma previsão, né? Ele é conhecido como nunca errar uma previsão. Então, sim, existem grandes possibilidades disso acontecer, do Asta ter que fechar a árvore do submundo e ficar preso ali dentro com o Lieb. E a ideia realmente do Asta ficar preso dentro da árvore do submundo e os dias passarem de uma forma diferente do jeito que passa no mundo real, no mundo humano, é algo completamente viável, já que a gente tem várias histórias também com foco nessa situação, né? E ao mesmo tempo, como os demônios também são pessoas que são mileniais, né? Vivem ali anos pra caramba e basicamente permanecem as mesmas coisas. Então talvez ali dentro do submundo os anos e os dias e os meses passem mais devagar, né? Dependendo aí do mundo real, que quando o Asta pudesse sair de lá, eu acredito que já teriam passado bons tempos envolvendo aos demais personagens. Muitas coisas realmente seriam mais estruturadas. Mas eu tenho que mexer um pouquinho com o fandom de Black Clover também. Porque eu não gostaria que o Asta fosse sozinho com o Lieb. Eu gostaria que o Asta fosse junto com a Mimosa. Sim, gente, eu gostaria que o Asta fosse junto com a Mimosa. Por qual motivo? A gente está tendo um foco muito grande em Asteri, né? Isso é legal, basicamente ali, eu ainda não me decidi se eu gosto muito dessa ideia de Asteri ou tudo mais, mas é algo que, tipo assim, se o Tabata decidir fechar ali o Asta com a Noelle, eu não tenho nada contra isso, mas eu gostaria muito de ver o desenvolvimento ainda maior do Asta com a Mimosa, né? E a forma como a Noelle iria reagir com isso, né? Eu já teorizei também sobre o Yuno caindo em desespero sobre uma possível morte do Asta, né? E como o Yuno seria afetado com a volta do Asta também do submundo, mas esse tempo ali do Asta junto com a Mimosa seria também para que o autor pudesse dar um foco um pouco maior na personagem, na relação dela com o Asta, já que muitas vezes a obra teve esses, digamos assim, esses paralelos, né? O Tabata ele desenvolve ali Asteri e depois ele desenvolve Asmosa, Osmose, não sei como que a galera que é fã aí da Mimosa e Asta acabam chamando, mas o Tabata sempre desenvolve os dois lados, né? E agora ele deu um baita salto com ali a Noelle, que vai ser difícil retroceder se não for algo conectado a essa situação. Então sim, eu acredito que nos próximos capítulos a gente vai ter um pouco mais de conexão ali entre Asta e Mimosa, depois aí, quem sabe, de um fechamento envolvendo a árvore do submundo. Sei que isso não vai deixar muita gente feliz,
mas eu gostaria de ver esse lance do Asta indo para dentro ali do submundo junto com a Mimosa, e aí um possível time skip com certeza poderia rolar. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam realmente aí desse Nero Correio. Acreditam realmente que pode rolar um time skip depois de Spade? Ou os personagens vão seguir para outras direções, outras dimensões aí, envolvendo a essas situações? Eu gosto dessa ideia do Asta realmente ficar selado dentro do submundo e fique basicamente fazendo com que ele conheça mais ali daquela dimensão. É outra coisa, é outra área que pode ser explorado ali pelo nosso protagonista. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag TimeSkip. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de Black Clover. E assim a gente vai discutindo, comentando e conversando ainda mais sobre a obra aqui no canal. Isso é tudo, pessoal! Vai!